E aí, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao melhor canal de notícias do Corinthians. Me ajuda se inscrevendo no canal, deixa seu like e já compartilha essa notícia com o bando de loucos. Vamos pra notícia. Estava ali com o editor-chefe, o nosso casinha, aí chegou um rapaz assim, ali na redação, assim, aquele primeiro gol ali, se é o Cássio pega. Tô falando sério. Tô falando sério. Uma pessoa mandou pra mim também isso daí. Mandaram isso pra você? Olha, mas eu li muito isso, mas... Eu vou te falar, eu vou te falar, eu não acho que dá pra chamar de falha, mas eu pensei exatamente a mesma coisa. Então. Eu falei, se é o Cássio, pega. Eu acho que É o Cássio mesmo? pega. Eu acho. Roda aí o primeiro gol de novo. Opinião. Pode falar aqui, a gente tá com... Lógico que pode, vamos lá, estamos aqui para... Eu acho difícil, inclusive pro Cássio, mas havia a chance do Cássio pegar. Ele não chegou nem perto, o que é normal para um goleiro que acabou de entrar. E ele não tá... E depois Ele ele dá fez um ou boas dois defesas, passinhos hein? pra trás, ele Mas pega. a posição dele não é errada. Talvez. E fazer justiça. Então, Ele fez boas não tá defesas depois. Ele não... Fez. Ainda Não no, acho que é no uma primeiro falha. tempo. Inclusive, e o outro no segundo. 3x0, o 3x1 no primeiro tempo não sai por ele. Não sai por ele. É bom ser justo porque a gente sempre acaba se apegando. Quando a bola entra ali, eu falo... Agora falar uma... no linha que ele falhou. Mas não demorou muito não, pra já Todo ver. mundo falou que não falamos que ele falou. Uma coisa, eu não acho que ele falou. mas a E uma coisa que eu acho que conversa Já veio. Uma coisa que eu acho que precisa ser justo. O Cássio tá Cássio vem de grandes momentos. O Cássio completa 600 jogos, o Cássio é emblemático, o Cássio resolve um pênalti na Bomboneira. Mas o Cássio também teve momentos recentes que a gente ficou aqui debatendo. Nossa, que bom que o Ivan chegou. Então não dá para ter uma certeza absoluta sobre o Sfar. Que bom que o Ivan chegou. Essa bola ele não tomava antes. A bola que ele... Não é que exatamente também... A gente não está aqui vendo o auge técnico do Cássio, que ele ali seria certeza de uma bola defendida. Eu tenho dúvida também. O ano passado o Cássio foi muito irregular. E acho que até um pouco injusto, porque... Quanto tempo a gente está falando que pode revezar, que pode ter uma transição, que pode descansar? Acabou que foi por uma força maior, né? Dor na lombar, se eu não me engano, né? Ele ficou fora por dor na lombar. Difícil falar que o Donelli não presta, que falhou, então que, ai meu Deus, e sem o Cássio, como é que fica? Eu não consigo. Só uma coisa, não é falha. O Cássio tem 7 centímetros a mais que o Matheus Donelli. Tá? E eu acho que pegando as imagens por trás do gol, olhando por onde a bola passou e mesmo considerando que o Cássio que o Cássio estivesse exatamente na mesma posição, se você pegar o período do Vitor Pereira no Corinthians, quantos jogos ele já tem no comando Pereira, do Corinthians? Ele já fez 3 temporadas em Portugal. Com 3 campeonatos sem tempo para treinar. Então, a questão é essa, eu acho que assim, o contexto todo não te permite. Exatamente, o contexto todo não nos permite fazer nenhuma cobrança em relação a podia estar um pouco mais aqui, ou podia estar um pouco mais ali. Eu até acho que assim, quando ele tinha todo mundo à disposição, então quando ele tinha o Fagner, quando ele tinha o William, quando ele tinha o Renato, eu até falei isso algumas vezes, eu falei, ainda não vi esse Corinthians jogar aquilo que a gente imaginou que ele poderia jogar, mas também era cedo. Porque aí é aquela coisa, né? Eu me lembro muito da estreia contra a Ponte Preta, estreia não foi a estreia dele, foi contra o São Paulo, né? Se não me engano. Contra o São Paulo, a derrota lá. Depois ele teve um jogo contra uma Ponte Preta, que acabou rebaixada no campeonato estadual, e aí muita gente já via naquilo, olha esse cara, era óbvio que aquilo ali não podia ser pego como parâmetro. Seja porque a Ponte Preta foi um time que acabou sendo rebaixado no estadual, seja porque o trabalho dele tinha acabado de começar. Então, é claro que ele nunca chegou a fazer o Corinthians jogar, mesmo com os seus melhores jogadores, o que esse time pode vir a jogar. Mas não dá para ter cobrança, nem naquela época dava, porque fazia muito pouco tempo que ele tinha começado a trabalhar. Então, eu até acho que assim, beleza, na hora que ele tiver todo mundo, e vão chegar reforços importantes, além desse... Mas mesmo assim... A tal da cobrança, mas tem que lembrar o contexto. Mas aí vai ter que lembrar que esses caras acabaram de chegar, os outros acabaram de voltar, podem não estar 100% fisicamente, então vai ser difícil, pelo contexto, a gente poder fazer cobranças grandes. E lembrar que a gente está falando de 16 de julho, né? Aquele tal prazo que a gente colocou ali de 16 de julho. Daqui a 10 dias, a gente trabalha no futebol, a gente começa uma sequência de 4 semanas que o Corinthians é um dos poucos times que está nessas 4 semanas, que é a Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil. E ele equilibrando taça ali para tentar se manter na briga do brasileiro, porque o campeonato permite. Então, ainda que chegue o Yuri, ainda que chegue o Balbuena, ainda que o Fagner volte, que o Michael esteja ali, a gente vai precisar lembrar que esse time não estará treinando. Então não adianta também... mas esse é o ponto. 4º jogo já com essa formação e não apresentou nada. Mas apresentou o quê? Porque se você pensar na equipe titular, ela não vai conseguir jogar todas as partidas. Porque nenhum consegue, menos o Corinthians, muito menos, até por algumas idades mais avançadas. Os titulares estão afastados há muito tempo.
E se estivessem jogando, ele, o Vitor Pereira, mesmo assim teria que usar os jogadores que utiliza agora nesse momento. Então é mais difícil. E ele está nas 3. Então, assim, o que é feito no Corinthians é um milagre. E quando perdeu o Fluminense bem perdido e perdeu para o Ceará bem perdido. E o Ceará ganhou a primeira em casa como mandante. Era a pior campanha de um mandante, 0 vitórias no Brasileirão no Ceará, ganhando do Corinthians. Mas um Corinthians que, com a escalação de hoje, ele vai oscilar, porque é frágil. Ele é frágil. Ele não tem essa consistência para produzir um bom jogo que, pelo menos em alguma parte dos 90 minutos, possa ter palavra muito pesada, né? O controle é você ter um comando das ações para gerar finalização no gol. E isso ele teve uma no primeiro tempo e fez um gol. Esse é o Corinthians. É bom lembrar, Calçade, que o Corinthians, antes desse jogo de hoje, desse gol iluminado do Roger Guedes, porque foi uma obra de arte, foi um golaço, mas uma atitude individual. E o Ceará resolveu uma iniciativa individual de um jogador. Antes desse gol, o Corinthians tinha passado 6 jogos sem marcar um gol sequer, né, os seus jogadores. Claro, teve o gol do Rodinei, que deu a vitória para o Corinthians, mas foi um gol contra. Então, é um Corinthians que tem muita dificuldade de produzir, de criar. Eu acho que os elogios merecidíssimos que o Corinthians recebeu nos últimos tempos são muito mais na linha do feito épico, da superação, de conseguir se manter, de conseguir mesmo com o time defender razoavelmente bem. Não, porque faz parte disso. Já não tem acontecido também nos últimos jogos. Mas eu acho que faz parte. O Corinthians é um time que, de fato, eu acho que se defende bem, que não concede tantas chances. Se você for ver hoje, no segundo tempo, até concedeu muitas chances. Mas os 2 gols do Ceará na primeira etapa saem de lances parecidos com o lance do Roger Guedes, né? Quer dizer, são lances especiais, são lances que você não controla, que o futebol permite que essas coisas aconteçam. Então, eu até acho que a gente falou durante muito tempo que o Corinthians era um time mais forte nas Copas, por quê? Porque talvez os seus principais jogadores, por serem vários deles acima ali da média de idade dos jogadores do Campeonato Brasileiro, iam jogar apenas algumas partidas. E a tendência era que você usasse esses caras nos jogos das Copas mais do que no Brasileirão. Agora você tem um outro motivo para acreditar nisso. Porque é um time que joga como o Corinthians, que com uma defesa muito sólida, difícil de ser ultrapassada, difícil de ser superada, eu acho que ela tem muito mais possibilidade de repente, endurecer jogos nos mata-matas, mesmo contra adversários mais fortes. É o que vai acontecer na Libertadores, a gente já sabe, né? É um jogo contra o Flamengo que é mais forte do que o Corinthians. Sim. Mas que, de repente, se defendendo muito bem, explorando velocidades, explorando a qualidade técnica de um outro jogador na frente, o Corinthians consegue passar. Agora, imaginar um time que cria tão pouco, mas tão pouco mesmo, porque tem sido assim o campeonato todo, não é de agora. Essa classificação, ela é ilusória no Campeonato Brasileiro, de acordo com o que o Corinthians produziu até aqui. Sim. Foram muitos resultados melhores do que partidas. Então, eu acho que imaginar esse time que propõe tão pouco jogo, que consegue criar tão pouco, sendo campeão no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, eu acho muito mais difícil. Mas eu acredito na possibilidade desse Corinthians chegar muito longe nas 2 Copas, mesmo que agora na Libertadores tenha um adversário